graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam a Deus. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam a Deus. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. O poder de Deus é a cruz. O poder de Deus é a cruz. Cruz é obediência, cruz é submissão, cruz é obediência a Cristo. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei. Bom dia, os irmãos. É com alegria que nós estamos aqui na casa do Senhor para mais uma manhã de quinta-feira, para mais uma ministração de Voltando ao Princípio. Que alegria! Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por rever os irmãos. Que o Senhor possa nos encontrar nessa manhã com o nosso coração confessado, com a terra dele bem viradinha, né? Para que essa semente possa encontrar esse solo macio, aguado, para que essa semente possa brotar o mais rápido possível. Amém? O Senhor nos traz a palavra de Obadias, a partir do versículo 15, Obadias, versículo 15, que diz: Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Esaú restolho. Aqueles que incendiaram a este e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós
nos alegramos na Tua presença, Pai. Tu és a nossa salvação, o nosso refúgio, o nosso baluarte. Senhor, como nós queremos Te amar. Como nós queremos sentir a Tua presença, Senhor. Por isso, nessa manhã, Pai, nós chegamos diante de Ti e confessamos todos os nossos pecados. Te pedimos, Deus, que a gente tenha consciência, que a gente traga à memória tudo aquilo que nos pode trazer esperança, que a gente possa nessa manhã, Senhor, junto com tudo que Tu vai falar durante este dia, a gente realmente se entronizar para dentro da palavra, buscar o que Tu quer, que a gente possa ser resiliente a tal ponto de não terminar esse dia sem saber tudo aquilo que Tu quis nos falar, Senhor. E muitas vezes, Pai, nós começamos o dia cheio de fé, cheio de vontade, e lá no meio da manhã a gente já se vai, ladeira abaixo. Isso é inconstância. Isso é nós estarmos fora do foco. E eu quero Te pedir nessa manhã, Senhor Deus, que Tu nos coloque no centro da Tua vontade, sim. Tu diz, Deus, que nenhuma palavra Tua volta vazia. E nós cremos na Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas. E eu Te peço, Deus, que Tu cumpra o Teu propósito na vida dos meus irmãos, na minha, na vida da minha casa, na vida da casa dos meus irmãos. Porque só em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Só em Ti, Senhor, nós temos paz, nós temos esperança. Nós nos acalmamos porque Tu apacenta, Tu é o bom pastor. E nós temos que ser felizes por isso. Não sei o que você está passando nesse momento, mas o Senhor pede que você sorria. O Senhor pede que você dê um glória a Deus, porque tudo vem dEle, da mão dEle volta para Ele. Tem coisas que tem que acontecer na nossa vida, nós não sabemos, mas precisa acontecer. Nós nos frustramos, nos entristecemos, gritamos, choramos. E a gente tem que entender que é o mexer na alma. Deus está mexendo na nossa alma. Por isso, Deus, nessa manhã nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Porque nós já temos os nossos olhos bem abertos para estas Tuas verdades. Porque nós sabemos da Tua vontade na nossa vida, sim. Desde quando Tu nos chamou. E é por isso que nós temos que voltar lá atrás e ficar ali memorizando tudo aquilo que nós vivemos. Que alegria, irmãos, quando o Senhor nos chamou, lembram? E aí vem um sorriso já, porque foi um dos dias mais felizes das nossas vidas. Foi o dia mais feliz da nossa vida. Por isso, Deus, muito obrigado. Obrigada pela Tua obra. Obrigado, Deus, pelo Teu Filho viver, Senhor Deus, entronizado no nosso meio. Obrigada, Senhor Deus, pela expiação. Muito obrigada, Pai. Que nós não venhamos mais rejeitar nenhum sangue que Ele derramou, nem mais uma gota de sangue que Ele derramou naquela cruz, para nos salvar, para nos perdoar, para nos libertar. Santo é Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai. Santo, Santo é Teu nome, Pai. Repreende agora, Pai, todo devorador, Senhor. Repreende, Senhor. Deus lhe canta, lavaste, Senhor. Ouve a minha
e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da angústia. Inclina teus ouvidos, ouve depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça e o meu coração está ferido e seco como a erva, e até esqueço de mim, eu esqueço de mim, e até esqueço de mim, eu esqueço de mim, e os meus ossos se apegam à minha pele, e o meu gemido é doloroso. Sou como a ave no deserto, como o pardal solitário. Os meus inimigos me afrontam, todo dia eles vêm contra mim. Tenho comido o pão misturado com as lágrimas, e até esqueço de mim, eu esqueço de mim, e até esqueço de mim, eu esqueço de mim. Santo é teu nome, Pai. Ouve a nossa oração, Senhor. Ouve o nosso clamor nessa manhã, Pai. Ouve, e para isso, e para Deus nos ouvir, irmãos, nós não podemos mais calar. Fala para Deus o que te incomoda. Tá certo, a gente tem irmãos, a gente tem amigos, pessoas que nós conhecemos e que até a gente recorre muitas vezes, mas Deus quer ouvir essa conversa, irmãos. Deus quer ver você entrar para dentro do teu quarto, lá com a porta fechada, e falar com Ele. É intimidade. É a intimidade que Ele quer. É essa amizade que a gente canta, que a gente diz que Ele é nosso amigo. Não deixa mais o inimigo te calar. Fala com Ele. Yore canta labash. Yore sei beriquei bereanda las. Hala bashi sei. Santo. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra
eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga pro Senhor, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Diga onde você está, em voz alta. Jesus, Jesus, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Vamos lá. Preparado pra mim. Sim, preparado pra nós. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Amém, Pai. Um bom dia a todos os irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa falar conosco seguir falando conosco nesta manhã abençoada, que todos nós possamos estar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, e descansar debaixo de sua poderosa mão. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Apocalipse 5, versículo 10. Vamos juntos para aquecer. E para o nosso Deus os constituíste
reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Nós reinaremos. Estamos preparados, sendo preparados para reinar com Cristo, certo? Amém? E a questão de reinos naturais, reis, está meio em alta aí, né? E, enfim, a vida de um príncipe que é herdeiro do trono, ela não é uma vida comum. Quando existe uma monarquia natural, que um país é governado por um rei, o herdeiro do trono, não somente o rei, com certeza, mas o herdeiro do trono, ele é a vida inteira preparado para o momento que ele vai sentar no trono e reinar sobre aquele determinado país. E esse príncipe, sendo preparado para assumir esse trono, ele não tem uma vida conforme ele quer. Ele não pode nem ir a lugares que ele quer. Ele não pode estar no meio do povo. Ele não pode ir a lugares com multidões, porque a vida dele tem que ser cuidada. Então, ele não pode ir a qualquer ambiente que ele quer. Ele tem que aprender, queira ou não, sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre geopolítica, sobre geografia, sobre línguas, sobre outras nações, sobre economia. Ainda que ele não se interesse por esses assuntos, ele tem que aprender. Todos os monarcas que são preparados para assumirem o trono, eu até fui estudar um pouco e hoje isso até não é tão exigido, mas uns anos atrás isso era muito exigido e eu fui analisar. Dom Pedro II falava 6 línguas e lia em mais umas 3 ou 4. Imagina, 200 anos atrás, uma pessoa saber... Ele falava tupi-guarani e falava grego. Imagina uma pessoa aqui, nesse território que nós moramos, aprender essas línguas. Ele fazia muito esforço, ele tinha que ter uma dedicação muito grande, porque não tinha escolas. Na Europa é diferente. Um rei, ele não pode se ausentar do país. O príncipe herdeiro, tem certas nações que eles não podem se ausentarem do país. Existem leis que não deixam eles saírem do país, porque eles são herdeiros. E, sobretudo, eles não casam com quem eles querem. Toda a vida deles é voltada para o reino. Eles não são livres, eles foram programados para reinar. Porque o foco deles é reinar. O foco deles é trabalhar para a edificação do reino. O casamento deles tem que trazer um benefício para o reino, não somente para eles. E isso, antigamente, era bem mais exigido, era bem mais rígido. E isso tudo ministra para nós, que somos eleitos a um reino celestial, algo incomparável a qualquer reino natural do qual nós possa ter tido informações. O reino celestial é muito mais sério, muito mais elevado. Então, tudo isso ministra para nós que nós não temos a liberdade de fazer o que nós bem entendemos, porque nós saímos do reino das trevas e entramos no reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Nós saímos de um reino para um outro reino. E esse reino é o reino de Cristo, que tem um rei que quer ser adorado, reverenciado e obedecido. E nesse reino tem leis, e essas leis nos limitam, sim. E às vezes a gente não gosta. Não gosta porque a gente está sendo preparado, porque a gente não consegue visualizar nós reinando. A gente tem que sempre ter no coração de que toda a preparação que nós passamos e todos os processos que nós passamos é para um reino, para a edificação de um reino, ou para que nós reine e desfrute desse reino. Isso precisa ser aberto, essa realidade nós precisamos começar a desfrutar. Porque por que nós murmuramos? Porque nós achamos que esse reino não vale a pena. Porque nos foi dada a graça de padecermos por Cristo, e não somente de crermos nele.
Podia ser invertido esse versículo, né? Eu penso, por que esse versículo não é invertido? Nos foi dada a graça de crer em Cristo e não somente de padecer por Ele. Não, nos foi dada a graça de padecer por Cristo, não somente de crer, porque padecer por Cristo é muito elevado. E, às vezes, a gente não consegue ter a realidade de que nós estamos ali passando por circunstâncias para reinar com Cristo, para um reino elevado, para uma situação superior a isso que nós estamos vendo. Veja como nós ainda temos uma vida natural, como nós não estamos preocupados com esse reino, em edificar esse reino e dedicar nossa vida a esse reino, né? E se a gente vai ver um príncipe, um monarca natural, ele se empenha para aquilo. Ele abre mão dos seus desejos, das suas vontades, e governa e se dedica para estar estudando, buscando, para mesmo que ele não goste. Mas é que ele foi designado para aquilo, e eles, resignados, vão e obedecem. E nós precisamos muito orar por isso, buscar isso, irmãos, e aprender a nos render ao Senhor. Nós estávamos, né, cantando o louvor que eu me rendo aos teus pés. Como é fundamental nós nos render a esse reino, nos render a essa novidade de vida que é circunstâncias que nós vamos passar, situações que nós vamos passar, mas para um fim proveitoso, para uma edificação, para uma restauração, para uma transformação, para a edificação de algo que nós não temos nem noção, mas que nós fizemos parte. E muitas vezes, porque isso é natural, não é, perdão, isso é espiritual e não é natural, nós não conseguimos tocar nessa realidade. E a gente precisa sair do natural. Nós vivemos muito presos às coisas naturais, nós precisamos pensar mais nesse reino, meditar mais nesse reino, saber que nós temos um chamado para reinar, né? Que nós estamos sendo preparados para algo superior, não é uma questão individual. A gente acha que as nossas circunstâncias, tribulações e apertos individuais que passamos, ele não faz parte de um todo, faz parte de um todo, sim. Nós não temos ainda certas realidades que são concernentes a esse reino que nós precisamos buscar, que nós temos uma eleição sobre nós, que nós temos um rei sobre nós e que nós vamos passar por circunstâncias, sim, para alcançarmos o nível que Deus quer que nós alcance, para desfrutar. Mas a gente só consegue se a gente realmente aprender a se render, a se entregar para o Senhor, para aquilo que Ele tem para nós, né? Nas circunstâncias, nos momentos difíceis, aprender a desfrutar, a conhecer o Senhor. Nós não temos ainda aquela intimidade tão necessária para que a gente se renda, para que a gente se entregue para o Senhor. A gente ainda não conhece quem realmente Deus é. E a gente precisa gastar o nosso tempo, ainda estamos, né, muitas vezes gastando, perdendo tempo em coisas que não são de Deus. E nós precisamos a contemplar que nós fomos chamados para um outro reino e viver uma vida mais elevada do que aquilo que nós temos nesse nível que nós estamos. E nós vamos compartilhar uma palavra que está em 1 Samuel, no capítulo 23, sobre a vida de Davi. O rei Davi, ele teve uma realidade de que ele estava sendo preparado para um reino. E ele tinha, então, um reino natural. E aí a gente pode dizer assim, mas é mais fácil. De maneira nenhuma, irmãos, nós precisamos só desfrutar. 1 Samuel, capítulo 23, quando Davi entra em Keila, na cidade de Keila, que pede socorro, porque eles estavam sendo invadidos. Keila, essa cidade, estava sendo invadida pelos filisteus, saqueada pelos filisteus. E Davi, então, vai lá socorrer essas pessoas, né, com o seu pequeno exército, eram cerca de 600 valentes que andavam com ele. E Davi andava assim, a ermo, andava em qualquer lugar, ele não tinha uma casa, ele não tinha um lugar de refúgio, ele não tinha um ambiente que ele pudesse ficar tranquilo. Por quê? Porque ele era perseguido por Saul nessa época, porque o rei era Saul, e Saul resolveu persegui-lo. E isso tudo, creio que fosse a vontade do Senhor. Por quê? Porque Davi precisava ser forjado o caráter, ele precisava aprender a guerrear, saber que ele dependia
sempre do Senhor e que todas as suas vitórias estavam na mão do Senhor. Por isso que ele era, né, num termo bem nosso, assim, né, levado num canto chorado. Deus levava ele num canto chorado, não dava trégua nunca para ele. Ele não tirava, né, sempre estava com a espada fora da bainha, dando, né, todo o tempo guerreando, sendo perseguido. Ele, além de lutar contra os filisteus, ele tinha que vigiar Saul, que estava sempre perseguindo ele, a troco de nada, porque ele não tinha feito nada para Saul. Ele nunca se levantou contra Saul. Ele nunca fez nada contra Saul, e Saul perseguia ele. E ele podia dizer, né, pô, mas eu não fiz nada para esse cara, por que eu estou sendo perseguido? Não, ele tinha entendimento. Davi tinha realidade espiritual, de que aquilo que ele passava era para um fim proveitoso, para um reino que ele iria desfrutar. Aí a gente diz, mas o dele era natural. O nosso é espiritual, irmãos, nós também somos chamados para esse reino, nós estamos sendo trabalhados para reinar. Então, isso, nós precisamos entrar na realidade espiritual para que a gente desfrute das tribulações, porque muitas vezes nós passamos por circunstâncias e nós não tiramos todo o proveito necessário de aprender, de nos humilhar, de desfrutar, de ter experiências com Deus. E aí a gente tem um relacionamento muito superficial com o Senhor. E nós murmuramos, entramos na justiça própria, na soberba. Não era assim, não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria. Tudo isso são fortalezas, são argumentos que nós levantamos, e isso tudo inconscientemente, quando a gente levanta, a gente não desfruta de Deus, porque a gente não se rendeu, não se entregou. Então, o Senhor me trouxe, sempre ficou ministrando, né, reverberando no meu coração a palavra do ser fiel no pouco, né? E Deus tem nos mostrado assim que são poucas coisas, pequenas coisas que tem dentro de nós que não deixam nós desfrutar. Tem muita fortaleza ainda, tem muita convicção errada, e a gente acha que não, porque a gente não consegue ver. E uma das coisas, amados, que sempre me chama a atenção e que eu sempre gosto de frisar são duas coisas ali dos apóstolos com Jesus, né? Quando Jesus disse assim, alguém vai me trair, né, na ceia lá. E eles perguntam, Senhor, mas quem é que vai te trair? Aquele que colocar a mão comigo no bocado, lá no prato. Aí o Judas foi lá e colocou. Então, ficou por isso mesmo. Então, mas Judas tinha que dizer, Senhor, foi eu que coloquei, me ajuda. Eu preciso, se eu tiver que passar por isso, eu preciso de ti. Não. Aí, Pedro, tu vai me negar. Senhor, eu vou te negar. Não, ele tinha que ter se atirado. Parece que eles ouviam e não atentavam para aquilo que eles estavam ouvindo. Deus estava avisando e eles não se davam conta. Por quê? Porque eles não olhavam para si, porque eles não estavam se garantindo em si. Nós não temos nada por garantido. Todo o nosso socorro vem de Deus. Então, quando nós recebemos um aviso, irmãos, a gente não vê, como os apóstolos não viram quando Jesus avisou eles. Um vai me trair e o outro vai me negar. Era para os dois ter clamado. Eles não tiveram nenhuma reação negativa. Então, não tiveram nenhuma reação de se humilhar, e sim foi uma reação negativa de ficar na mesma ali, sabe? Está ouvindo a palavra, aquilo assim. E, às vezes, nós passamos por isso. Não é em todas as áreas, não quero desanimar os irmãos. São áreas, são por áreas. Deus está nos avisando coisinhas, sabe? Circunstâncias que a gente passa e que a gente levanta uma razão, um argumento, mas eu sou assim por causa disso. E isso é uma barreira, e a gente não desfruta do Senhor. Às vezes, numa coisa pequena, às vezes, num bom dia, às vezes... É uma coisa pequena, irmãos. É as raposinhas. Por isso que Deus nos trouxe. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, tem coisas pequenas dentro de nós que não estão deixando nós sermos fiéis ao Senhor. E Ele está dizendo, sejam fiéis no pouco. O que é esse pouco? Esses argumentos que muitas vezes nós levantamos. E, enfim, razões, murmurações, cada um tem que fazer uma análise. Deus está avisando que tem um pouco aí que não está deixando nós tocar no Senhor, para que Ele nos coloque no muito. Então, Ele quer nos levar a níveis de maior intimidade com Ele, e aí a gente argumenta, e a gente arrasou, enfim, cada um tem uma reação. Ou chora, ou desanima, acho que não vai dar mais, e não sei o quê. Enfim, são poucos de nós que temos uma reação de ir para a presença do Senhor e nos humilhar, fazer como Davi fazia. Por quê? Porque ele tinha uma realidade que ele estava sendo preparado para um reino. Então, ele não se opunha a Deus. Ele não resistia a Deus. No livro de Atos diz que nós resistimos ao Espírito Santo. Na verdade, nós temos que resistir ao diabo, né? É uma questão de resistência. Então, tem que orar, Senhor, não deixa eu resistir ao teu Espírito, porque a gente não está sensível ao Espírito Santo. Por quê? Porque está preocupado, muitas vezes, com o externo.
E não é uma questão impossível. Ah, não, mas o que a irmã está falando é elevado demais, de maneira nenhuma. Se Deus nos chamou, irmãos, é porque Ele vai falar conosco, é porque Ele vai nos levar a esse nível. Somos nós os escolhidos para passar pelo processo, sim, e para termos a realidade do seu reino dentro de nós. Não é para... Eu sempre gosto de frisar isso, né? Porque o inimigo não perde a oportunidade de nos desanimar e nos abater. Agora não vai dar. Não, irmãos. O Senhor quer ajustar detalhezinhos e dos quais nós temos que levar diante do Senhor. Não é para dizer que é difícil, não. Não, é o Senhor que vence. Nós não temos condições, nós só temos que nos dar ao trabalho de não usar esses argumentos quando nós passamos pelas circunstâncias. Aqui, eu sempre gosto de dizer, aqui nós somos bem bonitinhos, né? Aqui nós aceitamos. Mas quando as circunstâncias vêm, a nossa reação interna, o que manifesta aqui dentro? Nós nos rendemos ao Senhor, nós vamos para os pés dele. Qual é a nossa reação? Qual é o argumento que nós usamos? Será que nós dissemos, mas eu passei por isso no passado, eu sou traumatizado, mas fulano foi assim comigo, eu tenho essa reação agora, eu passei por isso. Nós temos que fazer essa análise, o fiel no pouco. É esse pouco aí que está trancando nós de tocar no muito. Certo? Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 23, nós vamos ver aqui a realidade que Davi tinha. Vamos lendo e vamos analisando o que estava acontecendo. Então, foi dito a Davi, né? Davi, então, tinha cerca de 600 homens junto com ele, e eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai, ferirás os filisteus e livrarás Keila. Então, Davi perguntou, dependência do Senhor, tudo certinho, foi lá, então, guerrear na cidade de Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então, Davi tinha um bando de medrosos junto com eles, ficaram com medo. Que coisa braba, né? Tu tem que ser valente por ti e valente pelos outros, às vezes. Ter fé por ti e ter fé pelos companheiros. Não, vamos lá, Deus vai nos dar vitória. Ele disse que vai nos dar vitória. Aí, em versículo 4, então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Bem bom, né? Foi lá, Deus disse, pá, aconteceu, foi lá e fez uma limpa lá na cidade, tudo certo. Então, vamos ver o que aconteceu agora. Sucedeu que quando Abiatar, que é um sacerdote, né, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul, que é inimigo de Davi, que perseguia Davi, né, que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, Deus entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então, a cidade era fechada, Davi estava lá dentro, o Saul disse, Deus me deu, ele agora vou lá pegar o Davi, né? E aí, versículo 8, então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descesse a Keila e cercasse a Davi e os seus homens. Aí alguém avisa o Davi, versículo 9, sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote, vai Davi consultar o Senhor de novo, traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi, ó Senhor Deus, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Escuta a pergunta que ele faz. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo, e disse o Senhor, a resposta do Senhor, descerá. Então, ele disse que Saul estava vindo. Deus disse, Saul está vindo. 12, versículo 12. Perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Davi entra em Keila, livra a cidade, está tudo bem, na vontade do Senhor, Deus mandou ele lá, ele estava em obediência, o que aconteceu? Levanta todo o Saul lá, para ir lá perseguir Davi. Aí quando Davi disse, não, aqui dentro eu estou seguro, pois, né? Os caras são meus amigos aqui. Aí ele pergunta para Deus, eles vão me entregar? Vão, porque as pessoas, os moradores de Keila, tinham medo de Saul. Tu vê a estrutura emocional que tinha que ter esse homem. Ajudou Keila e depois
teve que fugir porque o povo ia entregar ele. Então, que estrutura, que realidade emocional ele tinha, que realidade espiritual, perdão, e que emoção ele tinha, assim, que ele sabia quem era Deus, ele tinha que somente fazer a vontade de Deus, sem se queixar. Ele podia ter dito, mas, Senhor, eu livrei eles, agora eles vão me trair, eles vão me entregar nas mãos do Saul. Senhor, eu não fiz nada para Saul. Não, ele sabia, ele só perguntava e Deus dizia, vai e fica. E ele não contestava nada, porque ele sabia que ele precisava ser trabalhado, ele precisava ter realidade espiritual, ele precisava de caráter, ele precisava aprender que o socorro dele vinha do Senhor. E foi nesses processos de perseguição e fuga, porque, repito, ele nunca fez nada contra Saul, e Saul perseguia ele o tempo todo. Imagina a gente não fazer nada com uma pessoa e a pessoa se invocar com a gente. Puxa, o cara se invocou comigo. Pai, a gente não gosta, irmãos. Agora, esse cara não levantava só o cara, levantava ele e todo o exército contra Davi. Davi podia se queixar, podia se levantar, perdia a paciência. E aí, o que aconteceu? Versículo 13. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira a Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não os entregou nas suas mãos. Davi saía sem rumo certo, não tinha casa, não tinha lugar, não tinha uma cidade, um forte, não tinha um lugar que ele pudesse descansar. A comida dele era só na dependência do Senhor, ele tinha que ir pedindo, tanto é que ele comeu os pães da proposição lá. Ele não tinha o que comer, Davi ia sim, mas ele não se queixava, ele só ia. Ele andava por lugares desertos, ele não tinha lugar certo para ir, ele ia. Mas ele sabia que ele dependia de Deus. Que relacionamento esse homem tinha com Deus? Que intimidade, que realidade espiritual ele tinha de passar pelos processos e de somente estar buscando direção de Deus, sem se queixar, sem argumentar, sem se irar, porque ele podia ter dito, agora eu vou bater o brinde desse povo que Keila me feche nessa cidade, porque a cidade era fechada, e vou brigar contra Saul. Ele podia ter se levantado, ele podia ter usado a justiça dele, em nenhum momento, porque ele tinha no coração a realidade que ele precisava ser tratado, ser trabalhado, e ele tinha que trabalhar em prol de um reino, de uma edificação, de uma vontade de Deus. E ele talvez ele tivesse muitas coisas dentro dele que precisassem ser limpas e purificadas. Por isso que Deus tratava ele assim. Depois, então, passa... Davi nunca teve descanso, irmãos. Depois passa, ele ganha Ziklag lá, que ele ganha... Bom, agora ganhou a cidade, né? Ganhou Ziklag. Está tudo tranquilo. Agora tem uma cidade, tem um lugar aqui que nós podemos plantar alguma coisa. Daqui a pouco entra o pessoal lá, invade Ziklag, leva todo mundo. Eles estão podre cansados, eles têm que ir atrás, né, das mulheres e de tudo que o povo pegou lá para trazer de volta. Então, ele era um homem que ele nunca teve descanso. Ele estava sempre vigilante. Né? E é interessante, mas aí tu vê as reações de Davi, a gente vê nos Salmos de Davi. Né? É os salmos que nos revelam as suas orações. E os salmos nos ensinam esses caminhos. Né? Então, a gente pode ver, tem salmos, vários salmos, né, de Davi, né? Tem outros que não são de Davi. Mas os salmos de Davi, por exemplo, Salmo 3, a gente pode ver, pode abrir lá, Salmo 3, diz confiança em Deus. Aqui, no caso, ele estava fugindo de Absalão. Né? Mas não quer dizer aqui que ele estava na questão de Keila. Né? Mas aqui, quando ele começa o salmo, ele diz assim, Senhor, né, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Versículo 8, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Ele entrava arrasado na presença de Deus e saía dando glória. Que coração tinha esse homem, né, aberto. Na época que não se tinha igreja, irmãos, não tinha Espírito Santo, não tinha templo, não tinha nada. Claro que o Espírito do Senhor estava sobre ele, mas era um momento espiritual diferente do nosso. As coisas eram muito mais exigidas, os homens tinham que ter muito mais palavra. Os homens, não existia, morno não existia, ou tu era fiel ao rei, ou tu era um traidor. Não existia morno, né? Ou era fervoroso, ou era uma coisa que estava sempre lá,
né, do outro lado, na inimizade. Nós, às vezes, nós ficamos na mornidão, nós não amadurecemos, não tomamos posição, né, não somos fervorosos. Se depois a gente vai analisar o exército de Davi ali, todos os soldados eram extremamente fervorosos. Quando Davi saiu do palácio, teve um soldado que se integrou ao exército de Davi, e Davi disse para ele: tu não precisa ir comigo, porque tu não é israelense. E ele disse: aonde tu for, eu vou. Né? Tem uma história ali também, depois, mais adiante, Joabe era o chefe do exército de Davi, começou a ganhar cidade, guerrear, e ganhava, tinha vitórias em tudo que era lugar que ele entrava. Quando Davi já estava entrando no reino, já estava reinando, Joabe começou a ganhar as cidades, e chegou um momento ali que o Joabe disse para ele: agora nós vamos ganhar tal cidade, acho que era Edom. Ele disse: agora tu vai ter que vir aqui, senão os edomitas, os judeus, os israelenses, vão pensar que a vitória foi eu que ganhei, é tu que tem que vir, porque é tu que tem que ser exaltado, tu que é o rei, não eu. Vê que homens fiéis ele tinha, que homens comprometidos com o rei, com o reino, né? E muitas vezes nós andamos imaturos, nós andamos mornos, sem fervor, sem intensidade, as coisas nos abalam, as circunstâncias, talvez, muitas vezes até circunstâncias pequenas, nos desestabilizam. Né? E aí, tudo depende, amados, tudo está relacionado, ligado ao quanto nós nos rendemos, ao quanto nós temos a plena certeza de que aquilo é o melhor para nós e que Deus tem o melhor para nós em todas as circunstâncias. Nesse Salmo 3, a gente vê o Davi arrasado quando chega. E ele sai exaltado. No Salmo 13, também, eu gosto muito do Salmo 13, também é um momento que ele chega, no versículo 1, e diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? O versículo 6, o último versículo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Oh, glória, imagina com que coração esse homem entrava. Era como Jesus no Getsêmani, né? Entrou de um jeito, saiu do outro. Então, o que nos falta? Rasgar o nosso coração diante do Senhor. Colocar a nossa vontade nas mãos do Senhor. Estamos trancados, né, em temperamentos, em traumas, e não nos detemos nessas coisas. Irmãos, Deus tem falado conosco que Ele quer nos colocar sobre o muito, mas nós ficamos presos a coisas pequenas, porque a pregação está vindo, o rio está jorrando, e em muitos momentos nós não estamos atentando ao falar de Deus, a buscar. E a gente pode ir para a presença do Senhor, porque, como diz o pastor, Davi se queixava para a pessoa certa. Ele ia para a presença do Senhor e dizia, a gente pode dizer: Senhor, eu ouvi a pregação, mas parece que aquilo não entrou nada, parece que nada era para mim. Não tem problema, me mostra, Deus vai mostrar. O que Deus quer é um coração rendido, entregue, porque não é pela nossa força, pelo nosso braço que nós conseguimos, não é pelo um pensamento, né, firmado ali, não é pensamento positivo, não é um esforço da alma que a gente consegue. Não, hoje eu não vou pecar, não vou fazer isso. Não adianta, nós não conseguimos, pela nossa força, pelo nosso braço, nós não conseguimos. A gente vê que Davi entendeu isso. Quando ele sentou no trono, que ele já tinha guerreado do jeito que ele tinha guerreado, ele já sabia que a força dele vinha de Deus. Tanto é que, quando ele trouxe a arca, que ele entrou dançando em Jerusalém, a Mical disse para ele que ele estava demais aquilo que ele estava fazendo, dançando lá. E ela disse, e ele respondeu: mais desprezível me farei, porque era para Deus que ele estava fazendo. Então, ele era desprezível diante de Deus. Ele se desprezava, ele desprezava a sua vontade, aquilo que ele achava que era moralmente correto, aquilo que era com base na sua justiça. Ele podia levar a justiça dele diante de Deus, mas ele levava, mas com o coração aberto para receber aquilo que Deus tinha para colocar no coração dele. Ele abria mão das convicções dele. Ele podia até argumentar, mas ele estava aberto para ouvir o argumento de Deus, aquilo que Deus ia trazer para ele. Não que Deus tivesse que dar explicações, mas ele estava aberto para o convencimento do Espírito. E aí a gente não consegue estar aberto, muitas vezes, porque a gente tem essas barreiras, essas fortalezas, esses argumentos que a gente levantou, mas que a gente precisa colocar, sim, tudo isso diante do Senhor.
buscar esta realidade de saber que nós trabalhamos em prol de um reino, e não de nós individualmente, não uma questão individual. Nós temos que aprender isso, amados, a nos humilhar, porque não é pela nossa força, não é pelo nosso intelecto, não é pelo muito conhecimento, não é pelos dons, pelos talentos, é pelo quanto e pelo tanto o que nós nos rendemos em oração e gastamos o nosso tempo buscando a presença do Senhor, em conhecer o Senhor. Quando nós fizemos isso, nós conhecemos quem Deus é. E quanto mais a gente conhece quem Deus é, mais a gente se rende. Se a gente não se rendeu em muitas áreas ao Senhor, é porque a gente não conhece quem Ele é. A sua bondade, o seu amor, a sua fidelidade, aquilo que Ele quer realizar dentro de nós e através de nós. O Senhor nos chama, né? Ele tem falado conosco, Ele tem nos iluminado constantemente através das pregações, mas isso não pode, irmãos, mais passar batido, né? Não é mais um dia, não é mais a religião ali, que eu vou lá, vou ouvir, e aquilo que eu acho que eu entendi, muitas coisas a gente é iluminado, glória a Deus, aleluia, mas tem outras muitas que o Senhor quer expor, né? Eu vejo que, assim, como a gente tem que cuidar o vocabulário, coisas pequenas dentro da nossa casa, como a gente profetiza coisas negativas. Quantas vezes a gente diz assim, eu tenho medo que não sei o que, não sei o que. Eu tenho medo de botar essa camisa e passar frio. Eu tenho medo que não sei... Como a gente usa esse termo, né? Eu tenho medo. Ter medo é pecado, irmãos. Né? A gente confessa esses medos. Né? Me deu uma raiva, depois eu fui lá, não sei o quê. Confessou a raiva. Né? Então, são coisas assim pequenas que a gente acha que esse procedimento natural, assim, está tudo certo diante de Deus. Deus nos deu espírito de intrepidez, não é para andarmos com medo, mas sim na dependência do seu espírito. E se Deus disse, se ouviu, tu conseguiu ouvir a resposta do Senhor para tomar aquela direção, se Deus falou, tudo certo, vai naquilo que Deus falou. Mas eu não consigo, porque argumento para tudo diante de Deus nós temos. Mas Deus fecha todas as portas. Né? Quando Moisés lá estava, salta para cá e salta para lá, porque não sei se eu vou lá salvar o povo. E aí Deus, e aí ele disse, eu sou pesado de língua. Aí eu acho muito interessante que Deus diz, e se irou Deus com Moisés e disse, não é Arão, teu irmão? A ira de Deus contra Moisés. Eu achei tão lindo aquilo. Né? Já que tu não quer falar, não sabe falar, eu vou botar Moisés, então, a falar. Então, botar Arão a falar no teu lugar. Então, quando a gente não consegue ouvir Deus, peça sabedoria, porque a sabedoria te livrará do caminho mau. Porque a sabedoria Ele dá a quem pede. Nada Ele impropera, nada Ele retém. Peça sabedoria, que Deus vai dar sabedoria para nós nos conduzir. Quando Salomão pediu sabedoria, Deus deu. E ele pediu sabedoria para quê? Para guiar o povo. Né? E a gente precisa, sim, sabedoria para dentro da nossa casa, para guiar o povo, né? O pequeno rebanho que o Senhor nos deu. Mas nós precisamos, né? Não vamos cair no mesmo erro. Vamos ser sábios, não vamos cair no mesmo erro que Salomão. Salomão teve sabedoria, mas não teve sabedoria para se conduzir. Então, nós precisamos de sabedoria para nos conduzir, para saber qual é a atitude, qual é a reação que eu tenho que buscar na presença do Senhor, o que Deus quer estabelecer, o que Deus quer restaurar. Senhor, me concede sabedoria. Não estou ouvindo tua voz, Senhor, mas me dá sabedoria. Né? Vai no livro de Provérbios, no capítulo 2, no capítulo 3, que fala de sabedoria. Né? Há alguns estudiosos que dizem que quando tu lê a palavra sabedoria no livro de Provérbios, a gente pode substituir pela palavra Jesus, que é a mesma coisa, né? Porque é a direção de Deus. Sabedoria é a direção de Deus. Então, peça sabedoria, porque a gente alega 500 coisas. Né? Eu não sou profeta, porque eu não sei o quê, porque eu não tenho tempo para buscar, porque eu tenho trauma, porque eu não ouço Deus, porque eu não sei o quê. Deus Deus não nos chama e nos atira num canto. E diz, te vira agora, vai aí. Né? Deus quer nos conduzir. E se nós não sabemos ouvir de um jeito, Ele vai fazer nós ouvir do outro. Se nós não se dobrar de um jeito, Ele vai fazer do outro, porque Ele não vai desistir de nós. Então, é muito mais fácil nós se render, não dificultar as coisas, facilitar a nossa vida e facilitar o trabalho do Espírito Santo dentro de nós. É bem simples, mas a gente salta para tudo que é lado e arrasou, e argumenta, e não se desarma para se justificar.
Porque a gente, às vezes, irmãos, a gente não quer se ver tão feio diante de Deus. Não, eu já sou, né? Não, eu não errei tanto assim. Errei, sim, Senhor, pequei, né? Davi já se atirava no chão, já dizia, né? Quando o Natan falou com ele, tu pecou lá com relação à criança. Ele já se atirou no chão na mesma hora ali. Não, mas a gente argumenta, não, porque eu fiz isso por causa disso, não, e não sei o quê, e arrasou. Se atira no chão e confessa qual é a dificuldade, né? Então, é isso que Deus quer, que a gente se renda. Pode dizer, Senhor, não estou nem vendo, mas me ilumina, me dá direção, e Deus vai fazer. Por quê? Porque Deus quer fazer. Né? Nós é que estamos atrapalhando essa obra, que estamos resistindo, dificultando, e aí torna tudo mais difícil para nós mesmos, porque em Deus não tem nada de errado. Então, o que o Senhor quer nos levar a um nível mais elevado, mas Ele quer de nós, que nós o amemos, que eu acho que é isso que falta no nosso coração, amar a Deus com realidade e nos render. Ir para os seus pés e nos render. E falar tudo, irmãos. Fale tudo. Se tu tem medo, sei lá, de falar com alguém, se tu tem pequenos medos, né? Minha filha diz muito isso, Senhor, perdoa os pequenos medos. Pequenos medos, a gente tem pequenos medos, né? Confessa tudo, abre teu coração, fala com Ele. E o seu Espírito vem fazendo grandes obras no nosso meio. Mas eu não estou vendo, não precisa ver. A gente está em função de um reino. A gente trabalha em prol de uma edificação de um reino, porque nós temos a eleição, a nobreza está sobre as nossas vidas, a nobreza de Cristo. A nobreza de Cristo é ser manso, ser humilde, andar conforme o seu reino, as suas leis e a sua vontade. Amém? Eu creio que seja isso que o Senhor nos trouxe para que a gente vá para os seus pés, para se render e levar as pequenas questões diante dele, né? As raposinhas destroem os vinhedos, as pequenas coisas destroem grandes coisas que Deus quer edificar dentro de nós. E às vezes a gente tranca e não deixa, e a gente acha que aquelas pequenas coisas não estão trancando as grandes que o Senhor quer nos trazer, mas Ele nos trouxe, que se nós formos fiel no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Amém? Vamos orar e vamos agradecer? Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Todo louvor, toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, nós queremos, primeiramente, Te adorar, Te bendizer pelo Teu falar, pelas Tuas misericórdias, pelas Tuas bondades, por tudo que Tu tem trabalhado nas nossas vidas. E esse trabalhar, Senhor, muitas vezes nos contraria o nosso coração e a nossa vontade, e nós nos levantamos até de uma maneira inconsciente, muitas vezes, contra Ti. Nos perdoa, porque Tu nos fez auxiliadoras idôneas, capazes, com capacidade de Te ajudar, de Te auxiliar nessa obra, e nós queremos reconhecer diante de Ti a soberba, a arrogância, a justiça própria. Nós argumentamos, sim, Senhor, nós não nos rendemos com realidade a Ti, nós não vamos para os Teus pés, nós não temos gastado tempo na Tua presença, em conversas longas, nós temos deixado passar pequenas coisas, achando que isso um dia vai ser resolvido de uma maneira da qual nós não vamos participar, mas Tu queres, Senhor, que nós estejamos buscando essa intimidade, esse relacionamento contigo. Se há ainda, Senhor, alguma percepção no nosso interior que não deixa nós ter a realidade do Teu amor, nós queremos colocar tudo diante de Ti, toda a resistência, Senhor, todo o argumento, todo o medo de Ti. Se nós temos medo da Tua presença, Senhor, nós queremos levar tudo isso diante de Ti, todo o trauma que ficou do passado, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos para que Tu venha nos curar, nos libertar, todo o engano que o inimigo tem trazido, Senhor, dizendo que nós não vamos alcançar esse nível que Tu quer que nós alcance, nós queremos levar tudo diante de Ti, clamar o Teu socorro, pois que de Ti vem o nosso socorro. É só Tu que nos dá a vitória, só Tu és Deus, só Tu és Rei sobre todas as coisas, e há sim, Senhor, muitas áreas que o Teu Espírito já venceu e nós glorificamos o Teu nome, mas há sim muitas coisas a serem vencidas, como Tu disse lá no livro de Josué, que muitas terras foram tomadas, mas muitas ainda faltavam para serem alcançadas e vencidas. Por isso nos capacita
abre o nosso entendimento para que a gente esteja recebendo o teu renovo para desembainhar a nossa espada e guerrear as tuas guerras, sabendo, Senhor, que nós estamos trabalhando em prol de um reino, em prol de uma obra, Senhor, que é tua, para exaltar e engrandecer o teu nome, da qual tu nos escolheu por misericórdia para que fizéssemos parte dela. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor, e clamamos, nos dá a realidade espiritual, Senhor. Nos leva à realidade espiritual, Senhor. Abre o nosso entendimento para as realidades de que aquilo que nós estamos passando, que nós vamos passar ou temos passado, Senhor, é em prol da edificação do teu reino e daquilo que tu tem para estabelecer através da igreja, através do teu povo. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor. Nos abençoa nesse dia, nos abençoa com esse jejum, fala conosco, nos orienta e expõe. Expõe aquilo que precisa ser exposto para que a gente esteja, em nome de Jesus, guerreando e buscando, Senhor, a tua presença até que tu coloque todos os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Toda a honra e toda a glória a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.